Pessoal, então estamos inaugurando, como prometi, 1º de abril, a nova temporada das leituras bimodais. Vamos ler o primeiro livro, é o Levar Adiante, a história de Bill Wilson e como a mensagem de AA chegou ao mundo inteiro. Esse livro faz parte das leituras bimodais sugeridas, né? Das leituras bimodais estruturantes. São os livros que se incorporam na narrativa. A chegada desse livro do AA, eu vi no Quem Está no Comando. É um outro livro que talvez eu até incorpore na temporada, que tem um livro com um autor com 2 livros, e talvez eu coloque nessa temporada esse livro, Quem Está no Comando, e jogue o livro desse mesmo autor, do Andar de Bêbado, mais para frente. Mas, de qualquer maneira, foi esse livro, Quem Está no Comando, que falou de redes distribuídas não tecnológicas. Isso é muito interessante. E isso é uma análise que a gente vai fazer do AA, que é uma filosofia de pensamento distribuída que não é tecnológica, que não vem por causa de uma tecnologia. É um processo que vem antes das tecnologias. Então, é uma discussão interessante. Essa é a primeira coisa. Então, não é um livro que nós vamos criticar. Por exemplo, o livro 21 lições para o século XXI do Harari foi um livro que nós lemos praticamente já com consciência que ia ser um livro em que nós íamos nos contrapor. A nossa narrativa se contrapõe ao livro do Harari, né? A nossa narrativa também fez uma crítica contundente ao livro do Walter Longo. Apesar dele ir para a história, procurar recorrências históricas, ele cometeu alguns erros e a gente criticou aquilo ali. Então o livro do Bill Wilson é um livro que faz parte da biografia da estrutura do negócio, como também o do Matt Ridley, que nós vamos ler nessa temporada, que é a temporada que nós vamos começar agora em abril, de 5 livros. Então, qual é a expectativa em relação ao livro do Bill Wilson? A gente procurar uma análise, fazer uma análise de redes distribuídas, né, de modelos de administração distribuídos, não necessariamente tecnológicos. Isso é uma discussão. E a outra discussão, então isso, digamos assim, floresce o debate de maneira interessante para a gente discutir. Mas não é o principal do livro do Bill Wilson que eu quero trabalhar. O que eu acho que é o principal do livro do Bill Wilson vai um pouco na metodologia, e como a gente tem uma estrutura, a narrativa tem uma estrutura dentro do edifício do pensamento, fica fácil identificar qual é o andar, qual é a sala. Então, nós vamos falar de Bill Wilson, ele se encaixa bem, é um livro que vai ajudar a gente na sala da metodologia, e no andar da metodologia, e na sala, quando a gente vai falar de motor 2. Por quê? O conceito do AA, uma das estruturas do AA, e aí a gente vai ver que o AA tem uma estrutura interessante do ponto de vista de organização, etc, etc. Uma das que o pessoal chama de tradições, né? As tradições é como você tem a terapia para a pessoa parar de beber, e aí de repente depois os anônimos viraram parar de jogar, adicção de sexo, adicção de droga, etc, etc, né? Neuróticos também tem. Então, você tem o tratamento, especificamente, com o que você precisa fazer para parar de beber. E o que você precisa para organizar grupos do AA. Então, você faz uma relação entre a forma de se organizar dos grupos do AA com o tratamento. Eles têm que ser harmônicos, para evitar, por exemplo, que um determinado grupo tenha um líder e aquele líder tome conta do grupo. Tem uma série de regras
para que isso não aconteça. E aí tem uma coisa interessante, que é justamente uma das regras para a organização do AA é a não atração, a não divulgação, o não trabalho de convencimento das pessoas para entrarem no AA. E aí eu acho que temos aí uma coisa muito interessante quando a gente está falando do que eu chamo de compulsão do passado. Nós vivemos hoje uma compulsão do passado, um estágio histérico emocional de não conseguir encarar o tamanho da mudança que a gente tem que passar com a chegada da nova civilização. Então, existe uma proximidade entre alguém que bebe cachaça e alguém que bebe o passado. Então, se a gente analisar aí a sugestão do AA, qual é a sugestão? Você não deve procurar o cara no botequim e ficar convencendo a ele no botequim que ele tem que parar de beber. O que ele sugere? Deixa ele beber, né? Se ele tiver consequências sérias com a bebida, ele vai procurar ajuda. Então você deixa uma sala aberta para que ele venha procurar ajuda, que é mais ou menos a ideia, no grau de dificuldade da mudança que a gente tem, é o que eu acho que a gente tem que fazer enquanto futuristas competitivos bimodais. Um futurista competitivo bimodal não bate na porta de ninguém convidando para fazer parte da nossa narrativa, convencendo sobre a nossa narrativa. A nossa narrativa existe, ela está disponível, e aí vai um pouco na frase que o pessoal do AA fala. Se você bebe, é problema seu. Se você quer parar de beber, é problema nosso. E aí vale também para o futurismo competitivo bimodal, com a narrativa bimodal, em que a gente sugere a entrada na nova civilização. A gente diz, bom, se você tem um problema com o futuro, é problema seu. Se você quer deixar de ter um problema com o futuro, aí é um problema nosso. Então, estamos a partir daí entrando no debate do livro Levar Adiante, do Bill Wilson. Né? Acho um livro muito interessante e a gente vai começar a debater e vamos ver qual é a melhor dinâmica dentro aí dessa estrutura de quarentena, que eu estou escrevendo o livro, etc. Mas, de qualquer maneira, está inaugurada a nova temporada. Esse é o primeiro áudio sobre o livro do Bill Wilson e eu acho que seria bem interessante nesse grupo ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessa primeira pegada? O que vocês sugerem? Etc, etc. Bom, é isso. Um abraço. Se você quer participar das leituras bimodais, me manda um zap. 21 99608 6422. Nepô. Repetindo. 21 99608 6422. Nepô, quero participar das leituras bimodais.